Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil. E aí, meu amigo? Porque é o único desse segmento, né? Por favor, não abra um igual, senão vai acabar atrapalhando o nosso business aqui. Exatamente. Pete, hoje temos um episódio especial, que provavelmente será o melhor episódio de todos. Duvido. E quem é o convidado ou a convidada? Hoje estamos aqui com ela. Eu sempre tento imitar Você a Marília tenta. Gabriela, ficou Não uma dá. bosta, né? Não dá. Helena Lopes Caldeira, ela que é Chief Financial Officer. Hã? Olha, parabéns. Officer. Eu achei que você ia errar, cara. Também não- conhecido como CFO, CFO fica bonito. diretora financeira do Banco Inter. Tá no banco desde 2016, então já tem tempo de casa, deve manjar tudo desse banco. E hoje ela responde pela área financeira e de relações com o mercado. Tá bem atribulada. Eita, e veio de BH pra ver nós. Olha só, isso é importante, hein, mano? Porra. Saiu de BH pra ver nós. E ela teve presente em todos os momentos mais cruciais, mais importantes do banco, tipo IPO, recente migração para Nasdaq. E vamos falar sobre tudo isso. Helena, Tudo isso. welcome, my friend. Seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Animal, ela é todo bonitinha, né? Ela é recuadinha, mas a gente vai te colocar Contra a parede. contra a parede, porque aqui a gente não passa pano pra ninguém. Charlão, Quer começar? Eu começo. você quer fazer um momento de jabá já? Pra gente? Vai, Então levanta você a faz, plaquinha. eu levanto a placa, Levanta você a faz o plaquinha, ó, jabá. aqui, ó, tem nomes importantes aqui. Sim, deve Vai- ter um QR Code em algum lugar da tela. Provavelmente em cima da sua careca. Exatamente. A isso. Nordeste da careca do Charles Que vai ter um- acabar em dezembro. Ah, moleque, sério? Vai meter a peruca igual a minha assim? Não, vou fazer a cirurgia. Você já quer a minha Não, Alchenka pra você não. ficar igual um Não, russo? não. Não quer? Bom, hoje a gente vai falar sobre um documentário muito da hora aqui do Grupo Primo, com nomes como Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC. Moleque, Exatamente. você é o Lepes, tá de brincadeira. Michel Temer, Henrique Meirelles, Pércio Arida, Marcos Lisboa. Então, só a galera que estava presente ali na época do Plano Real, e eles vão explicar por que o Plano Real foi muito bom, e o Brasil era a 7ª maior economia do mundo, e a gente começou a emburacar, e emburacou de vez. Me lembro bem do Plano Real. Você se Pete. lembra? Lembro Eu perfeitamente. tinha 6 anos, cara. Não, eu lembro de tudo, cara. Porque antes tiveram os planos que não davam certo, cara. Aí veio o Plano Real e deu certo. Aí veio o RV, foi bem implantado. Antes do Plano Real, cara, todos os planos que vinham, eles reduziam um pouquinho a inflação, cara, Depois, e depois plá, dava uma vinha a bomba. estilingada. Veio uma bola, o tabelamento do Sarney. O que tentam fazer na Argentina agora, tentavam no Brasil, né? Caramba, Nunca eles deu são bem certo. Há atrasados. 5 mil anos tabelar preço dá errado. Mas a galera Exatamente. tenta continuar. Então, mas quem quiser tem o QR Code aqui. Exatamente. Agora é um vamos- documentário motherfucker. Isso. É muito Agora da hora. vamos pressionar a Helena. Vai, quem Certo. começa? Não, se bem que é uma empresa que a gente É pode queridinha, até colocar... né? É Vai ser queridinha, difícil. isso é que é chato. A gente Ah. não pode falar mal nem Cadê falar a nada, que a galera gente vai ser do- ofendido, porque da a turma Magalu, gosta. velho. Nós conversamos recentemente com o pessoal da Taesa, que também é uma ação queridinha do mercado. E o interessante para a empresa é que o investidor acaba colocando ela na carteira e deixando que é muito bom para a empresa, né? Deixa de ser aquele papel só de especulação. O investidor começa a pensar no longo prazo. Então, já queimando a largada aqui, começando do meio, você quer falar para a gente sobre isso? Vocês têm essa sensação de que o investidor também vira um torcedor, É um também sócio. vira um Mentalidade de sócio? sócio. Você tem essa experiência lá, até via mensagem, Não. tudo? Com certeza, eu acho que, assim, até muito por ser um banco de varejo, né, e de ser do mercado, trazer sempre soluções diferentes, esse app completo, a gente vê, inclusive, o tanto que a gente cresceu à base de investidores com uma base de varejo robusta e muitas vezes até usando o nosso próprio app para fazer esses investimentos, né? Então, muitas vezes a gente consegue ver isso também, a carteira dos clientes, investindo nas ações do Inter e mantendo isso e criando essa conexão cliente e investidor, muito porque vê valor no negócio. Então, com certeza, isso aí realmente acontece. Antes da gente começar a gravar aqui, o Charles estava conversando com a Helena e o Charles lembrou que o Banco Inter tinha um outro nome. É que o Banco Inter ele tem uma história, ele tem né? uma Ele começou história. como financeira, foi crescendo. Só que muitas financeiras era uma época que eu já estava no mercado, final dos anos 90. Eles eram teu Pete. concorrente, Charlão? Era como financeira. Ele tá chutando ela aqui embaixo Só da que mesa. velho. o Banco Inter conseguiu cruzar essa arrebentação, né? Porque o mercado brasileiro tinha muita financeira até
meio para o final dos anos 90, aí quando o Plano Real começou a entrar, muita gente quebrou, inclusive, tal, e o Banco Inter conseguiu passar, né? Achei interessante falar do histórico, né, Charlão? O que você pode falar aí pra gente desse? Mas é isso mesmo, né? A gente começou como uma financeira intermédia, lá em 94. Nos anos 2000, 2008, a gente adquiriu a licença bancária. E aí foi crescendo toda a parte de originação de crédito imobiliário, crédito em empresas, crédito consignado. E em 2015 que a gente pivotou o modelo de negócio, né? Então mudou realmente o modelo de negócio para sair de um banco regional focado em crédito, para virar, de fato, um banco de varejo. E aí, usando tecnologia. Não fazia sentido nenhum abrir um monte de agência para virar varejo, né? Para atingir o varejo. Mas a gente já tinha tecnologia. E aí, foi justamente quando a gente mudou completamente o modelo de negócio. Começamos a abrir contas digitais a partir ali de 2015, 2016. E aí, escalou. Do que tinha lá 60 mil contas de quando eu entrei no Inter, né? A gente falou que tem um bom tempo de casa. 60 mil contas no final de 2016 para mais de 20 milhões de contas hoje. Eita, então, crescimento realmente super forte. Um ponto que você falou que surpreendeu a gente é que o investidor, mesmo aquele que gosta muito do Inter, que para ele é uma queridinha, eu acho que deve ter gente que acredita que é uma empresa nova, né? Que é tipo uma fintech, não começou agora, dessa nova geração. Então não é, né? A gente tá falando de uma empresa que já tem uma tradição no mercado. A gente fala, a gente não é uma startup, né? Assim, e até o mindset, assim, como banco, ter lastro, tudo isso é super importante pra gente, para conseguir essa confiança e entender que realmente a gente tem uma estrutura realmente necessária para suprir todas as necessidades do dia a dia do cliente, seja financeiro ou não. Caramba, que animal. Vocês falaram essa palavra startup, que me dá um pouco de asco. Agora, né? Porque há um ano atrás era modinha. Era pimentinha. Era só mas daqui a pouco volta, daqui a 2 anos tá todo mundo comprando NFT de macaco de novo, tá tudo... O mercado é cíclico, assim, né? As pessoas querem isso. Vocês já nasceram digitais depois que vocês fizeram essa transição. Vocês já nasceram com um super app, não sei o que lá, porque todo mundo fala pitch, assim, não tem hate o produto deles. Aí não tem o que a gente falar. Vocês já nasceram com um super app que o cara consegue fazer tudo ali, do tipo seguro, consórcio, empréstimo, tudo? Foi muito rápido a evolução, né? Quando a gente lançou o app, a gente tinha mais produtos mais bancários, mas a gente já tinha as licenças, né? Então, como a gente já vem de uma história que a gente já tinha, né, os produtos de crédito, então a conta nasceu ali com oferta de cartões, investimentos, e a gente ao longo dos outros anos, dos anos subsequentes, a gente foi lançando e integrando tudo em um único app, toda a plataforma. Então, seguros, investimento, marketplace em 2019, que foi uma das coisas que a gente realmente foi pioneiro do Inter, de colocar tudo em um único app, além dos produtos de crédito, e aí o dia a dia bancário, que é o nosso... que foi realmente como a gente começou a escalar, tipo, o carro-chefe, que é a conta digital. Caramba. E por que você acha, por exemplo, que valeria a pena para o cliente abrir uma conta num banco digital hoje e não num bancão de velho tipo que eu tenho conta? Porque esse também é uma dúvida que as pessoas têm, né? Abrir a conta agora num bancão que tem uma agência... Antes era a cada esquina, agora não é mais, né? Agora é a cada bairro. Os caras aproveitaram a pandemia também para cortar agência pra cacete, né? Por que você acha que vale a pena um banco digital e não um bancão? Ou você acha que não é essa mais a briga? A briga hoje é quem oferece mais coisas dentro de um app. Não, acho que é o todo, né? Mas eu acho que o principal é a experiência do cliente, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Conseguir trazer uma boa proposta de valor e com uma boa usabilidade, fácil de mexer, acessível e usando a base de tecnologia, a gente consegue também ter uma estrutura de custos muito mais barata. Então, acaba também tendo essas vantagens e ofertas de produtos que fazem sentido para o público, né? Para o varejo em geral. Então, acho que é muito nisso. É assim, a união da proposta de valor, desde conveniência, tudo em um único lugar, a simplicidade e a experiência mesmo no uso do dia a dia, que facilita muito, com certeza. Tipo, é um app tipo a prova de tonto e totalmente intuitivo, é isso? A user experience Essa não, é a sem ideia. querer ofender os tontos que tem. Porque, por exemplo, o Charles, que não é tão tonto assim, tem bastante dinheiro, ele tem conta o quê? No Bank of Boston. Qual mais, Charlão? Banco Nacional, que você gosta.
Quero nem falar pra... Banespa. Não, Banespa acabou, virou Santander. Ah, é? É. Que doideira. Só tem uns 10 anos esse pitch. Por isso onde você não você tem sabe, conta, Xelão? recente. Conta pra nós. Você falou que só tem conta em banco de velho. Não, eu tenho bancão, eu tenho uma porrada de corretora. Como eu tenho curso de investimentos, então eu sou obrigado a abrir conta, mostrar pra turma o passo a passo, fazer todo o processo. E eu acho que um negócio que favorece muito o Inter é ter tudo numa plataforma, né? Não sei se você também quer falar sobre isso. Quer dizer, a pessoa consegue abrir uma conta, aí eu vou ter um cartãozinho, compro aqui, lanche, faço tudo, mas eu também posso comprar uma ação, um fundo imobiliário. Investimentos internacionais, já tem, não tem? Como é que tá? Tá tudo lá já. Então, eu acho que esse aí a proposta de valor do Inter, né? Tudo integrado em um único app, uma única plataforma, com todas as funcionalidades dentro. Quando a gente fala, né, da comparação com outros bancos, muitas vezes você tem um banco tradicional que tem a oferta tão ampla quanto o do Inter, às vezes. Hoje eu acho que até no shopping a gente acaba conseguindo, ou na conta de investimentos internacionais, a gente consegue até ampliar mais os serviços do que outros players, mas, de fato, ter tudo em um único app é o grande diferencial do Inter. Então, dentro do nosso app, como você falou, abre a conta completamente digital, tira uma selfie, preenche alguns dados e chega o cartão na sua casa, começa a usar, ou pode usar o digital, né, o virtual já de uma vez, nas carteiras digitais, e começou a usar a conta, transacionar dia a dia. Plataforma de investimentos completa com produtos do Inter e de terceiros, fundos de diferentes assets e home broker para poder fazer uma negociação das ações, investimentos no exterior, então isso aí é algo que a gente lançou recentemente, então clientes de varejo podendo investir direto em ações nos Estados Unidos, por exemplo, e em alguns outros títulos também. Global Account, né? Então, acho que também é uma novidade aí do que a gente lançou recentemente. Já tem isso? Já tem. Tá. Hoje, abrindo o app do Inter, já tem na home, tem uma bandeirinha do Brasil, Estados Unidos, passou o dedo, conta nos Estados Unidos, saldo em dólar, pode fazer transferência, cartão de débito e investimentos. Eita, nós. Show! Já que a gente tá nessa vibe de Global Account e ela é CFO... Você tava querendo saber, você me encheu o saco por que eles mudaram daqui pra fora. Não era isso que você queria saber? Por que eles saíram do Brasil e foram pro exterior? Antes eu queria usar uma outra sigla em inglês que também tem 3 letras. Qual? Net Promoter Score. Também conhecido como NPS. Porque a gente começou... Explica a gente começou falando que o Inter é um queridinho da Bolsa, não sei o que lá, que trata muito bem seus clientes. Nossa, se falar alguma coisa que ofende o correntista do Inter, o que eu perco seguidores. Isso que eu nunca falei, mas é medo mesmo. Eu queria falar um pouco sobre o NPS, porque eu queria saber até que ponto que o NPS, que é o tanto que uma pessoa é promotora da sua empresa, então o NPS é um score de quanto que as pessoas falam bem da sua marca pro resto das outras pessoas, fazem com que o aplicativo fique um pouco mais assertivo na hora de oferecer um negócio para a pessoa, assim. É muito. Deve ser muito, né? Deve ter uma puta de uma engrenagem ali por trás de entender o gosto do cliente, entender para onde que ele deve ir, o que ele precisa e oferecer os produtos mais adequados para ele. Eu nunca vi uma empresa com um Net Promoter Score tão grande, ou seja, tantos promotores e tão poucos detratores do business quanto o Banco Inter. E eu queria saber qual que é a importância desse super app em entender o gosto do cliente e só mandar o que ele precisa naquele momento. Não, assim. é fundamental. Acho que o NPS é justamente isso, né? A gente buscar referência do que o cliente gosta, o que não gosta, e a gente tentar ir adaptando e melhorando o app em geral para ter essa boa experiência que eu comentei. Então, além do NPS total, né, que eu acho que é uma métrica mais ampla, a gente também faz o NPS de diversas jornadas, né? Então, a gente, num processo seja no processo de investimento de uma ação, ou na compra de um seguro, ou na compra no shopping do Inter, tudo isso em diversos momentos a gente tem essa pergunta para o cliente sobre você indicaria essa funcionalidade ou esse serviço para outras pessoas, né? Então, acho que isso aí, justamente para pegar o que está funcionando, o que não está, a gente leva isso para dentro de casa, comitês de experiência de cliente, discussões com times
diversos. Deve ter algoritmo pra cacete por trás também, pra entender, né? Isso, o que o e cliente com dados. precisa. Então, NPS é uma das coisas, e dados também, onde dá problema pra gente consertar o mais rápido possível e melhorar a experiência. Aí nisso, a gente já deixou ela confortável, falamos bem do banco, agora chega, né? Olha ele! Vamos lá. Olha ele! Eu tô aqui com um número de clientes do banco, né? Você tá lá desde 2016, certo? De dezembro de 2019 para junho de 2022, nós tivemos um crescimento de 5 vezes, né? De 4 milhões para 20 milhões de clientes. Só que o que acontece? O Pitch viveu esse momento também. Ali 2018, 19, 2020, nós tínhamos 3 ou 4 players do mercado. O Inter e mais 2 ou 3 aqui no Brasil. No ano passado, todo mundo resolveu ter banco digital, né, Pitch? Sim. Via Varejo, Magalu. Outro dia eu fui trocar o pneu, que o senhor quer abrir uma conta no banco digital. Eu falei, cara, ou seja, você vai abrir a tua geladeira, vai ter alguém te oferecendo um banco digital. Então, minha pergunta é a seguinte: para o futuro, você sente essa questão de repente, uma desaceleração no crescimento do número de contas e tal, e talvez ter que trabalhar o cliente interno para rentabilizar? Como é que você enxerga esses próximos anos? Não dá para continuar assim, né? Não dá. Senão a Multiplicando gente vai ter por todos 5. os clientes do mundo, né? Até mesmo que a gente só tem 200 milhões de pessoas aqui, né? E todo mundo tá brigando pelos mesmos clientes. Mas estão tentando avançar na América Latina, que eu já tô de olho em vocês, velho. Não estão? Mas diga, sobre o Brasil. Sobre essa explosão de bancos digitais, Mercado Livre, PagSeguro, todo mundo resolveu abrir conta digital, né? Tem muitos. Eu acho que realmente a barreira para conseguir lançar uma conta digital ficou mais baixa, né? Eu acho que isso aí muito bom pro mercado como um todo, pro cliente, etc. Mas, realmente, um desafio para todos esses novos lançamentos, como você mantém o cliente engajado, né? Então, acho que, assim, para começar, acho que tem espaço para continuar crescendo? Tem. Ritmo de crescimento vai mudar? Vai. Então, assim, dando um exemplo do ano passado para cá. 100% de crescimento de 20 para 21. De 21 para 22, expectativa de crescimento de base, cerca de 50%. Né? Mas então, tá ainda... é grande, Porra. Claro. Mas é uma desaceleração, concorda? Sim. Então, não dá para continuar sempre no mesmo ritmo. E é natural também, no momento do negócio, a partir do momento que você tem clientes mais maduros, você também vai trabalhando muito mais o engajamento e a atividade desses clientes. Então, também, a referência de métrica, claro que a gente vai continuar olhando para clientes totais? Sim, mas muito também olhar para clientes ativos, clientes engajados e a propensão de consumo desses clientes ali dentro e como que a gente mantém esse relacionamento por mais longo prazo. Né? Então, assim, eu acho que as métricas acabam mudando um pouco, mas espaço para crescer tem muito e tem fora do Brasil também. Sim. E eu tô vendo que é uma tendência de várias empresas que tinham um crescimento assim cabuloso, às vezes trocar um pouco de crescimento por um pouco mais de lucratividade, por um pouco mais de amadurecimento, e eu acho que o Inter já tá conseguindo isso. É, né? Momento, né? Eu acho que mas eu acho que tem banco que tá tão viciado em crescimento, não tô falando do Inter, que pode se emburacar. Você sabe de quem porque eu tô o que acontece às vezes, é até uma pressão da diretoria de acionistas do banco por esse crescimento do número de clientes, na área comercial, que é cliente, e chega uma hora que você tem que rentabilizar. Até em relação a isso, eu também tenho aqui uns números aqui da carteira de crédito, que não subiu na mesma proporção do número de clientes, mas subiu muito. E eu falo no meu canal lá que o que dá dinheiro para banco é crédito. O número de cliente é bonito, não sei o quê, agência colorida, cartão assim, cartão assado. O que dá dinheiro é crédito, é emprestar dinheiro, né? Como é que o banco enxerga isso? Quais seriam os produtos que você pode oferecer para o teu cliente? O que o Banco Inter imagina com isso? Daqui a pouco financiar carro, apartamento, ou por enquanto é um crédito
com um prazo um pouquinho menor, é ali o giro do cara, é um CDC. Como é que o banco vai trabalhar essa rentabilidade? Não, acho que até a dinâmica de crescimento de carteira de crédito, ela foi muito diferente da dinâmica de crescimento de base de clientes, justamente por causa disso. Porque a gente não enxerga que crédito e base de clientes, se a gente crescer na mesma velocidade, o nível de risco que a gente vai trazer para a carteira, com certeza vai ser relevado, né? Então, a gente tende a fazer isso aí com um pouco mais de cautela. Né? O Inter, a gente se posicionou ali, principalmente desde 2015, com um foco muito grande em créditos com colateral. Né? Então, hoje... Com garantia. Com garantia, tá. Isso. Explica então, pra galera aqui, pessoal. Eu achei que ela fosse falar com collateral debt, né? Eu falei, pronto, tá querendo roubar o meu lugar aqui no podcast. Colateral, então, explica pra Rafa. Seria esse colateral, um imóvel? Um imóvel, então a gente tem crédito imobiliário, um crédito consignado, né? Não é uma garantia direta, mas uma previsibilidade muito grande de pagamento, já que é deduzido inadimplência muito baixa, né? Direto do salário. No FGTS, né? A gente entrou. Crédito empresas também com garantia, seja de duplicatas, recebíveis, etc. E aí a gente tem a carteira de cartão de crédito, que aí essa sim não tem a garantia, que também cresceu. Aí essa sim cresceu mais proporcionalmente com a base de clientes. Né? E essa tem que tomar cuidado, né? Porque o cara abre a conta, já tem um limitezinho, você tem que entender o cliente antes de esticar. Isso, aí a gente vai fazendo e à medida que a gente vai conhecendo mais o cliente, a gente vai disponibilizando mais limite de crédito para ele e vai construindo esse relacionamento, né? Acho que daqui para frente, justamente como a gente construiu a base grande, foi conhecendo, os clientes também foram amadurecendo o relacionamento com a gente, muitas vezes também a base de clientes vai ficando já mais madura no ciclo de vida. Muito provavelmente agora a gente vai inverter um pouco esse ciclo. Percentualmente, a carteira de crédito tem espaço para crescer mais do que a base de clientes. Porque se eu continuar crescendo, sei lá, 50% na carteira de crédito, ainda é um percentual, um market share né, um percentual do que a gente tem no mercado brasileiro relativamente pequeno comparado à base de clientes. Né? Okay. Então, acho que tudo isso, a gente ainda tem um perfil aí agora muito grande de penetração de todos esses serviços, inclusive, né, inclusive financeiros e com crédito, na base de clientes e gerando aí a monetização. Não. Animal, enquanto você foi falando, eu fui anotando umas groselhas aqui. Porque quando remete a empréstimo, é importante você entender qual a chance do cara dar um calote, que é o que o Charles falou sobre inadimplência. Eu queria que você comentasse, porque a minha percepção, até como dono de casa de análise, eu já li vários relatórios do Banco Inter, a gente cobre o Banco Inter, a gente gosta bastante da empresa. Me parece que o Inter, ele está cada vez mais, ele está com um crescimento gigantesco em termos de número de clientes, mas em termos operacionais, ele está com umas métricas operacionais muito mais próximas de um bancão do que de uma fintechzinha que está começando agora e querendo lacrar para tudo quanto é lado. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre inadimplência de clientes acima de 90 dias, que é aquele cara que você fala, puta, é tipo eu pagando um almoço pro Charles. Não vai ver 6 nunca. meses, nunca mais vou ver esse dinheiro. Então, inadimplência de 90 dias, índice de Basileia e ROI, alguns indicadores, assim, se você quiser falar para nós. Bom, inadimplência, a gente, no segundo trimestre, a gente fechou o trimestre com 3,9% de inadimplência. Baixa, né? Da carteira como um todo. Para um banco de crescimento é baixíssimo. E é isso, assim, é essa composição, né? Então, acho que o Inter, a gente sempre buscou essa resiliência, um modelo de negócio diversificado, conseguir ter produtos para diferentes momentos de vida, diferentes tipos de risco, enfim. Então, acho que isso aí foi algo que a gente realmente sempre focou. Basileia, nosso Basileia tá super elevado. A gente fez um follow-on grande no ano passado, de 5,5 bi que a gente captou. Com isso, levou o nosso Basileia lá pro alto. Então, bastante espaço aí para continuar crescendo. Lembrando que Basileia, quanto maior, menor o risco. Exatamente. Certo. Menos alavancado o banco está, né? Então, a gente tá aí com cerca de 32% de Basileia. Tem bastante espaço. Pra mim. Bastante espaço para crescer. Sim. Mas, assim, muito bem posicionado para esse movimento de mercado. Né? Eu acho que estrategicamente e com sorte também é muito bom estar aqui nesse momento com Basileia desse tamanho. ROI ainda é o que a gente tem para crescer. Né? Eu acho que aí a gente entregou um lucro de 16 milhões no segundo trimestre.
E aí, justamente nesse momento de uma virada ali de foco em crescimento e trazendo aí mais maturidade de base de clientes que vai ajudar a converter em maior rentabilidade também para o Inter, né? Então, isso aí é a tendência agora de ir para ver essa tendência de crescimento de ROI também. Eu tô aqui com alguns dados que tem a ver com essa parte que a gente está falando, porque são 20 milhões de clientes, né? Chegou a 20 milhões de clientes, mas está se aproximando aí de 7 milhões de cartões utilizados, é isso? Então, hoje tem quase 7 milhões, 6 milhões e 400, mas deve estar talvez já próximo de 7 milhões. Isso significa que tem 7 milhões de brasileiros que usam o cartão do Inter, é isso? Com recorrência, né? Não que já usaram, né? Então, ou que abriu a conta ativos, e abandonou, não. Exato, aqui são clientes. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que o grande ponto do Inter é como a gente transforma na plataforma da transação do dia a dia. E aí é para usar o cartão, é para fazer Pix, é para deixar o dinheiro investido e aí por diante. Como é que você trabalha esse cliente para ele, de repente, ter investimento, né? Porque ele está na tua base e, de repente, ele vai, daqui a pouco, abrir conta numa corretora para começar a investir. Isso é um crime, né? Para quem está dentro do banco, né? Imagina, pô, o teu cliente abriu conta, tem o cartão e, de repente, não está investindo com você. Isso aí é o nosso trabalho que a gente tem que fazer, é o nosso dia a dia, né? É gerar awareness ou... Holy shit! Mandou um awareness. Tá, então o conhecimento dos produtos que a gente tem, né? Muitas vezes, então, fica conhecido por causa da conta e ali no dia a dia, mas acaba não aprofundando no detalhe na quantidade de produtos que a gente tem. Realmente são muitos, então... E muitos lançamentos. Então, muitas vezes, você não sabe necessariamente de todos os produtos que a gente tem. Então, uso de dados... né, capturando todos aqueles algoritmos que a gente falou, capturando e tentando jogar a informação para o cliente, para que a gente possa fazer com que o cliente conheça aquela plataforma, né? Então, acho que esse é o desafio aí. Eu acho que chegou a hora de você perguntar, Pete. Cara, não, você queria me alfinetar, lembra? Porque o Inter abandonou o Brasil. Porque o Inter abandonou. A gente tem que te deixar desconfortável. O Inter abandonou. Um dia acordamos com a notícia que o Inter tava indo embora. Caramba, que muito triste, gente. Coloca aquela música da Lara Fabian, aquela da Carolina Dickmann. Explica pra turma, abandonou ou isso é um movimento que até tem outras empresas fazendo também? Por que essa empresa tá indo embora? Não abandonamos o Brasil. Mas, de fato, fizemos um movimento realmente diferente, né? A gente vê várias empresas que já fazem um IPO direto lá fora. A gente fez o IPO aqui na B3 em 2018 e agora, em junho desse ano, a gente concluiu a migração da nossa listagem principal para a Nasdaq, né? A gente fez uma incorporação, agora é uma outra companhia chamada Inter & Co, que é listada na Nasdaq, e a gente não abandonou o Brasil, a gente continua com os BDRs então, aqui na B3. Seria só um movimento de ações, né? Não tem nada a ver com o futuro do banco, não vai ser vendido para uma empresa americana, ou até pode. Não é... Não é a ideia. A ideia de futuro é muito mais pensando no longo prazo. Isso aqui é pensando em longo prazo. A gente quer estar no mercado com a maior visibilidade do mundo. Quando a gente falou de internacionalização, começamos a falar, né, sobre processo de internacionalização, a gente quer ter essa visibilidade. É um mercado de ações mais maduro, que tem um fluxo financeiro maior. Quando a gente vai falar sobre... A gente mesmo, quando fez o IPO, a gente não conversa só com investidores locais. Grandes investidores institucionais estão, né, ou grandes gestores estão nos Estados Unidos também. Então, ter a ação listada lá acaba gerando esse contato mais próximo com esse investidor. Então, tem alguns investidores que têm restrições para investirem fora dos Estados Unidos também, e aí acaba sendo um público que a gente fica muito fora. Então, esse movimento é muito mais pensando no longo prazo. Nossa ambição é grande, né? Então, pensar como que a gente pode estar próximo do mercado de capitais americano. E eu queria que você falasse um pouco sobre os embrólios burocráticos que a gente tem aqui, para que afugentam algumas empresas que gostariam de ter capital aberto aqui, 100% aqui, vamos Brasil, não sei o que lá. A gente entende que vocês empregam, acho que 100% da força de trabalho de vocês deve estar aqui no Brasil, então assim, não abandonar o Brasil, já entendemos. Mas, não só na hora de captar, mas como algumas regrinhas que a gente tem aqui na nossa bolsa impedem
do controlador ter um pouco mais de maleabilidade, digamos assim, né? Por isso que muitas empresas ou abrem aqui e vão para lá e depois fazem o BDR, ou listam lá e depois trazem o BDR. Queria que você falasse um pouco sobre esses imbrólios burocráticos. Foi o que eu escrevi aqui, nem sei o que significa. Não, eu acho que isso aí tem muito a ver com estruturas societárias, né? Eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem um pouco mais de restrição à ação com voto plural. Eu acho que é especificamente disso que você está falando. Isso é muito mais comum para empresas de crescimento, né? Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem um mercado de venture capital, né? Ou de investimento cedo para poder numa empresa, né? Exatamente, ótima palavra. Ela já estava com palavra em inglês engatilhada. Em alguma inglês. Eu meti um catapultar. Para o crescimento, né? Para acelerar o crescimento da empresa, então investimentos cedo, mas ao mesmo tempo o investidor não necessariamente quer diluir aquele fundador, né? Então, muitas vezes o jeito que ele faz ele fica com maior poder econômico pelo investimento, mas o controle continua na mão daquele fundador, por exemplo. Então, isso aí é o que, no final das contas, uma ação com voto plural, ela permite. A gente permite que a gente mantenha, que um determinado controlador ela mantenha um controle mesmo que tenha menos do que 50% da participação no capital total da companhia. Então, isso aí é algo que, no Brasil, a gente ainda não consegue ter. E aí, pensando em crescimento de longo prazo, em muitas empresas, isso aí acaba sendo relevante e acaba sendo, sim, uma restrição. Excelente. No nosso mercado local. Ela tá saindo bem pelas tangentes, tá saindo né, bem, mano? mas a gente pega, calma, na esquina. Não, porque o Inter foi lá para fora, né? Como outras empresas até abriram o capital lá fora. E provavelmente isso foi um planejamento de meses ou anos. Só que ele foi justamente quando o mercado deu uma derrocada. E até o investidor pode ter associado. Não, a ação caiu porque saiu. Correlação não é causalidade. Porque o cara olha lá e vê, justamente quando foi para fora, caiu 30%, 40%, 50%. Você pode falar pra gente o momento que o Banco Inter vive em relação ao preço da ação, e aí também falando do mercado como um todo, não foram só as ações do Inter, caíram, praticamente todas caíram, principalmente de IPOs recentes no Brasil, né? Sim, sem dúvida. Dos IPOs recentes, o pessoal caiu 80%, 90%. Muito né? triste. Então você pode falar, quer dizer, as ações não caíram porque elas migraram, né? Não. E elas não caíram por um motivo porque do tá banco. na Nasdaq e aí o juro sobe. É o momento, né? O que você pode falar pra galera? Nosso entendimento é exatamente esse. Assim, a gente vê que, estruturalmente, a companhia está muito boa. A gente está super empolgado com tudo que a gente está fazendo. Muitas entregas relevantes. Acho que todo esse movimento, assim, inclusive da monetização, de maturidade mesmo do negócio, tá num momento legal. Mas a gente tem, sim, um ciclo econômico que teve uma coincidência muito ruim nesse momento da migração, né? Então, acho que isso aí realmente foi uma correlação que não é necessária. Que não teve uma causalidade, não é porque isso, aquilo. Exatamente. Né? Se tivesse migrado, por exemplo, em 2019, que a galera tava investindo em... E eu ter achado, nossa, cara, ia que decisão maravilhosa. Dobrado em um ano, né? E é natural, né? Então, assim, a gente já viu outros ciclos que a gente tem esses movimentos de queda no preço da ação, e aí agora é realmente seguir em frente e ir construindo esse relacionamento, ganhando essa confiança, mostrando realmente com as nossas entregas de resultados que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Mas, assim, realmente o timing foi E eu tenho uma pergunta agora, Pete. Vai. Não, ela Espeta, velho. Não, eu você sei dá que uma de maldosão, mas você só fica concordando. É que eu tenho uma pergunta que ela não vai responder, mas a gente vai perceber. Sim. Pelo jeito que ela vai falar. Existe no banco alguma... Óbvio que se puder falar. Iniciativa, vontade, viés, tendência de compra de participação em outras empresas do segmento, aproveitando que o mercado está nessa depressão, né? Em fintechs, startups. Então, existe algum movimento do banco de compra ou existe alguma intenção do banco de vender participação para um player maior? Quer dizer, que talvez tenha a mesma cor que você. Que talvez tenha a mesma cor. Esse é o boato que falam aí, né? Corre na boca pequena. Existe a possibilidade de uma compra ou existe a possibilidade de uma venda? Ou isso são coisas que não estão no radar? Quer dizer, pode ter sempre, mas não estão no radar. Eu acho que, assim, a gente tem que sempre estar olhando para o mercado. Mas eu acho que o nosso plano é muito
nós mesmos, né? Eu acho que, assim, a gente tem muito espaço. A gente tem que olhar para as oportunidades, claro, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer do que a gente já começou a construir. Igual a gente falou, são muitos produtos, muitos serviços. E agora é o momento de escalar tudo isso, né? Eu acho que se a gente tiver competências que podem acelerar esse crescimento específico em uma determinada área, em algum determinado produto, pode fazer sentido. Agora, não é o nosso perfil focar em uma fusão ou aquisição para crescimento de base, basicamente. Já tem a base não é o nosso gigantesca. jeito. Então, acho que é muito mais a gente fazer dentro de casa e entendendo o perfil do nosso cliente, conquistando ele todos os dias, né? Eu acho que esse é o principal. Mas eu acho que pouco movimento aí nessa... Porque os bancões têm essa dificuldade de crescer hoje em dia, né? Eles não conseguem abrir esses 20 milhões de contas, né, Pete? Não, cara. Ele consegue rentabilizar. Sim, sim. Né? Que ele soca a tarifa, você paga Pix, faz o caramba 4. Eu gasto você dinheiro com o bancão, Pix, eu sou Pete. trouxa. Eu tenho certeza, se olhar no teu extrato, você paga Pix. Eu sou muito trouxa. Depois me dá um cartão aí com limite da hora. Fala Vou aí. comprar meus whiskão. Quando ela falou em crescimento, e aí você tinha falado em 20 milhões de clientes, eu falei, caceta, a gente tá num país de 200 milhões de clientes, 10% da população total, não é todo mundo que tem conta em banco, um país extremamente representativo desbancarizado, pra então a hora que você vai descendo ali o funil, você vê, putz, eles têm muita gente. E tem alguns concorrentes de vocês que estão pensando em expandir para outros países, principalmente da América Latina. Assim, eu não quero ser perseguido por nenhuma autoridade, mas tem alguma coisa que vocês já falaram que é uma intenção do banco de vocês de expandir para outros países e até qual país? Porque tem um outro aí com uma outra cor que acho que já chegou até ao México, mais ou menos. México e Colômbia. Mas Não. é que a ideia deles é ser muito... De quem que você tá falando? Um banco de fora. Não, você que falou. Fala. Não, mas a gente tem foco de internacionalização, sim. Uhum. Acho que o principal que a gente vê é o seguinte. No Brasil, o que a gente construiu e outros players também, realmente o número de clientes que a gente foi capaz de engajar e o quanto as pessoas usam hoje como banco principal é surpreendente. E a gente vê que tem muito a ver com proposta de valor. A gente acha que tem muito que ser feito em outros países também. Para onde a gente está indo? Estados Unidos. É uma estratégia diferente. Outro nível, outro patamar, né? Nossa, outro patamar. Pulou. Todo mundo que não tem dinheiro já foi pra quem tem. Quero ver. A América Central já deu um gap na América Central. Não vão te dar um cartão. Não vão, será, velho? Não vão. Só porque eu tô com uma touca russa aqui? Não vão. Eita, vou tirar então. Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos. A gente fez uma aquisição aí nos Estados Unidos, uma startup lá Tudo isso chamada... é público, né? Pra não chegar... YouSend. Público, a gente fez a aquisição de uma startup lá chamada YouSend. Ela, através das licenças da YouSend, que a gente começou a oferecer a Global Account, que eu comentei antes. Então, ela tem uma licença ali de... como se fosse uma instituição de pagamentos nos Estados Unidos, uma licença nos mais de 40 estados nos Estados Unidos, para que a gente possa fazer isso lá. O objetivo da Global Account é também oferecer esses serviços internacionais para brasileiros, mas a gente entende que, por mais que o mercado de capitais nos Estados Unidos seja muito avançado, quando a gente olha para a integração de sistema financeiro, não é. Uma bosta, né? O nosso é muito melhor. Eu sei. Muito melhor. Então, assim, você manda uma TED de um banco para o outro, o dinheiro se perde durante alguns dias. Então, assim, você tá brincando. Assim, se perde, claro que o dinheiro não se perde. Não, mas, sim. assim, você não tem a visibilidade. O Pix lá não tem ainda. Eles têm um projeto de FedNow para ter isso implantado em alguns anos. Então, hoje, quando a gente pensa nessa estrutura, propostas de valor, tudo integrado em um único app, instantâneo, todo o seu controle imediato na sua mão, é uma proposta de valor, por que uma pessoa que está lá não gostaria, entendeu? Então, acho que muitas vezes é aquela coisa que existe uma oportunidade e a gente tem como chegar lá com o que a gente já sabe que é feito aqui, que é possível fazer aqui. Claro que a gente tem que adaptar para as diferentes culturas. Vamos começar focando nos imigrantes de lá, né? Porque já é um público que vai estar mais receptivo a algo que não seja originalmente americano. Mas eu acho que tem muito espaço aí para a gente poder explorar um passo de cada vez, mas é a nossa ambição. Caramba, que animal. O mercado americano, ele é muito doido, né, cara? Eu lembro quando eu fui com a minha ex-mulher pros Estados Unidos, ela nunca tinha ido, foi a primeira vez, ela não fala inglês direito, não é do mercado financeiro.
E aí eu lembro que, mano, a gente saiu da Disney, sei lá, e a gente tava indo pro hotel, ela falou, mano, eu tô morrendo de fome, velho. Para naquele restaurante, não sei o que lá. Mano, era o Wells Fargo, tá ligado? Tipo, os caras, eles não têm identidade de banco, eles não conseguem te mostrar que que é um negócio bancário, parece umas cores meio de McDonald's, assim, sabe? Tudo cagado, assim. Então, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e falasse chupa gringo. Porque nisso a gente Não, tá o Brasil tá bem a avançado. gente tem que ser melhor em alguma coisa, né, Charlão? Tem que ser melhor. Já tem o Vasco aqui, que tá muito, muito, muito triste, cara. A gente, pô, o Pix foi uma puta do... Não, é sensacional. O Pix é incrível. Acho Já tinha antes até a TED, né? Primeiro DOC ali, que... Você lembra? Até um certo horário do dia, entrava no dia seguinte. Depois veio a TED, cara. A TED era um negócio animal. E agora o Pix, que realmente é impressionante. Né? Agora, também tem o seguinte. Com essa história de Pix, com o aumento um pouco da violência, o número de fraudes acabou crescendo muito, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Porque tá tendo muito assalto, aí o cara pega, clona o iPhone e faz isso tudo. Vocês estão vendo esse movimento que a turma tem reclamado muito. Tem gente até querendo que acabe o Pix. Você já viu esse movimento? Não vi, Sim, não. por causa do número de fraude, assalto, tudo. É um desafio do setor, né? Mas eu não acho que a gente não pode se render à violência, né? Eu acho que esse aí não é o princípio. Eu acho que a gente tem que conseguir outras formas de mitigar esses problemas. Então, a gente tem que arranjar, né? Usar muito dado para identificar transações suspeitas, horários, né? A gente já teve restrição de volume transacionado pelo Pix, dependendo do horário. Então, acho que assim, a gente tem hoje tecnologia que a gente pode superar esse problema. Eu não acho que a gente deve se render, senão os outros caras que estão ganhando, né? Eu acho que assim... Fica parado a gente vai ficar parado no tempo por causa disso. Aí você não pode pegar a exceção e fazer ela se sobrepor à regra, né? É isso aí. Não. Animal, cara. Pode mandar bala. Você falou... Não, pode mandar bala, não. Você falou, eu vou ofender a convidada, ela vai dar uma derrapada. Só que ela tá parecendo aqueles slime que ela sai pela tangente. Eu achei que na hora que eu falei que o Inter tinha abandonado o Brasil, ela não ia aguentar, mas aguentou. Bem, eu tenho uns números bacanas aqui, que, por exemplo, eu volto a falar, né? O que dá dinheiro para banco é crédito, é você... trabalhar o teu cliente, e não faz nenhum sentido você deixar o seu cliente consumir produtos de outros locais. Isso para a área comercial do banco é um crime, né? E eu tô vendo aqui que vocês estão crescendo com seguros. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Tá. O que eu acho? Pode falar. A gente pode permitir que use produtos de outros locais, mas o Inter é a plataforma. A gente é canal de distribuição, né? Então, acho que assim, eu não tenho necessariamente seguros Inter. A gente é uma corretora de seguros. Mas você quer que ele compre o seguro dentro da tua plataforma. Mas porque vai fazer sentido para ele comprar dentro da minha plataforma. Por quê? Seguros, ninguém acorda falando, hoje eu vou comprar seguros. Né? Não, a galera liga lá em casa e fala, você vai morrer, você vai bater o carro. Eles metem o louco em cima de nós. Não tem jeito, né? Você não acorda pensando. Mas, então, a venda de seguros tem que ser contextualizada. Né? Então, é baseado com todas as transações que você faz dentro do app, a gente vai identificar. Comprou uma passagem aérea, de repente até por localização, chegou no aeroporto ou acessou uma sala VIP, que seja. A gente sabe que pode fazer sentido te oferecer um seguro viagem, por exemplo. Ou saúde, que eu tô vendo aqui. Saúde. Então, enfim, tem inúmeras transações que a gente consegue inferir que eu posso fazer uma jornada de venda contextualizada, que eu vou ter uma chance de conversão muito maior. Esse caso nosso de seguros, assim, quando a gente lançou a corretora de seguros digital, muita gente era muito cética com o negócio, porque falou, não, seguros é um produto empurrado em agência, não vai vender. E no final das contas a gente acha, sim, você precisa de dar um empurrãozinho, mas é no contexto. Se faz sentido para você, você vai fazer a compra e retenção vai ser maior, menos churn também, porque não foi uma venda forçada que de repente você se percebe, nossa, por que eu tô pagando isso? Não faz sentido, vou ligar lá para cancelar. Então, não é esse o contexto que a gente faz. E é um mercado que vai crescer muito no Brasil ainda. O brasileiro tem pouco seguro de tudo, né? A exceção do saúde, que é uma sensação que o brasileiro, eu preciso, o resto a gente não tem, né? Então, tem um espaço muito grande. Tem muito espaço. O próprio Warren Buffett, né? As maiores posições dele que ele tem lá fora é tudo em seguradora, né? Legal que paga dividendo também. Vamos falar um pouco de dividendo?
Vamos, mas... Não, mas assim, Manda bala, tudo dentro você, da regra. Né? Eu não posso, você vai pagar dividendo? Ela fala, eu vou pagar 10% ao ano. E aí depois vem a CVM e prende mais. Que eu acho que dividendo no Inter é daqui a 10 anos, cara. Chuta o número. Ele chutou 10, chuta 1. É que por enquanto, eu como acionista do Inter, prefiro que o Inter invista o dinheiro para crescer do que me pague dividendos. Não sei se é a visão que... Não, é isso aí, assim, o nosso objetivo é esse. Mas a gente faz distribuição do lucro que a gente tem nos 25% mínimo da regulação. A gente até com a mudança a gente manteve esse percentual. E a gente também, eventualmente, faz a distribuição de juros sobre capital próprio. E aí que acaba tendo aí um chorinho. Exato, um chorinho a mais. Então, acho que isso aí a gente tem que olhar caso a caso. O nosso objetivo é realmente, acho que, usar o capital para continuar investindo na plataforma, crescimento, alavancar isso aí, em crédito mesmo, inclusive. Mas eu acho que, por enquanto, se você é uma pessoa que quer distribuição de dividendos, não é o investimento no Inter, né? É uma ação de crescimento, né? É uma empresa não é o foco que está crescendo. Nesse momento. Ele chutou 10 anos. Você teria um ano para chutar aí? Não? Eu acho que antes disso, pô. Não, 10 anos. Deixa crescer 10 anos. A gente tá querendo render os cortes pro Reels, pro Deixa TikTok. crescer 10 anos. Não, eu acho que o crescimento por 10 anos tem espaço. Com certeza tem espaço para crescimento por 10 anos. Mas eu acho que também é crescimento com rentabilidade. Então, dá para poder a gente entender como que é o melhor valor gerado para o acionista. Caramba. É porque se o Inter, para quem não entendeu o que a gente está falando, né, essa história de crescimento e dividendo, vamos supor que o Inter, vou dar um exemplo aqui. Tosco, tipo... Não, vou dar um exemplo bom, bate na madeira, que Deus queira que seja isso. Vamos supor que o Inter pudesse distribuir 1 bilhão esse semestre. Deu o lucro de 1 bilhão, seria um bom lucro, né? Tá não ótimo. Ia reclamar, não. Não ia reclamar. Aí, de repente, o que é melhor pro acionista? Eu sou acionista. Ele me dá esse 1 bilhão... Pra você gastar em ou, charuto. de repente, se ele consegue rentabilizar melhor emprestando para os próprios clientes, gerando, de repente, num ano, 10, 15, 20% em cima disso para me gerar mais valor. Então, o investidor, às vezes, tem que entender isso, né? Sim. Que tem empresas que pagam dividendo porque não tem onde investir o dinheiro. Cara, tem empresa, quanto mais dinheiro, melhor, né? Se desse 10 bi para vocês agora, vocês iam rentabilizar isso muito bem, né? Essa visão que você tem também? Eu acho que sim, porque cai dividendo na minha conta, principalmente quando é sexta-feira. Aí acabou. Aí o meu juros compostos vai tudo pro saco. Vai tudo pro saco. Tudo, né? Então, assim... Tem que botar para reinvestir automaticamente. Eu confio mais na decisão deles do que na minha. Quer mandar a próxima? Cara, depois que você falou chorinho, me deu uma vontade de tomar um Danone. Então, assim, as perguntas que eu tinha que fazer, você tem que tentar acertar na câmera lá, velho. Não, cara, essa câmera aí custa 100 pau. Ai! Cada uma das 3, Tem 3. Então, eu tenho que não acertar na câmera. Assim, eu tentei, eu falei... Ou fazer um seguro do Inter da câmera. Antes de ir embora, a gente conversa. Né? Vai ter um QR Code pra você fazer um seguro. O cupom é qual, Helena? Vamos criar. Cara, assim, as questões que eu tinha, acho que foram todas sanadas. Ela escapou, velho. Saiu bem, pelo né? vão do nosso dedo. Eu falei, vamos pegar ela no contrapé. Não consegui. Tinha 12 perguntas aqui. Nenhuma delas ela derrapou. Não, mas eu ainda bato muito nessa questão de que eu vejo uma dificuldade muito grande no Brasil das empresas. Uma briga, dificuldade é feio. Uma briga pelo mesmo mercado, né? Tá todo mundo querendo, tipo, eu tô vendo aqui Intershop, Super App e tal. Eu acho que o varejo tentou, todo mundo foi com muita sede ao pote, mas tem poucos vencedores. Vocês estão vencendo essa briga, né? Mas acho que ainda vai ter uma competição muito grande nessa fatia de conta digital, de não sei o quê, que acharam que seria uma coisa muito fácil, né? Eu concordo. Eu acho que é um mercado difícil, gente. Não tem como falar que não tem competição, mas eu acho que a gente já sabia que a gente estava entrando nessa, né? Quando a gente pensa... Vamos voltar lá, então, no início da nossa conversa, 2016. Quando 2015, a gente resolveu mudar o modelo de negócio. Falamos, vamos virar banco de varejo. Imagina, ninguém acreditava que ia dar certo. Como que ia competir com os 5 grandes bancos do Brasil? Impossível, né? Como? Impossível. Então, eu acho que é isso, assim, é muito... Se você tem proposta de valor que consegue, de fato, engajar ali, é muito mais fácil de dar certo. Vamos, né? Eu acho que esse é o princípio básico para poder dar certo. Mas a gente tem, claro, que constantemente se desafiar.
porque vai ter gente chegando com ideia nova. Então, assim, para que a gente precisa? E o que sempre foi o foco do Inter? Qual é a minha capacidade de execução? De entender que o mercado está mudando. Como que eu posso lançar algo novo para conquistar o cliente por esse ângulo, diferente desse? E não ficar na zona do conforto, né? Essa é uma palavra que não existe no Inter, realmente. A gente sempre quer fazer algo diferente, quer inovar, quer trazer algo diferente. E fazendo isso tudo dentro de um único app. Para isso, precisa de tecnologia boa. Para conseguir, de fato, ter um ritmo de lançamento e adaptação muito grande. Então, eu acho que, assim, essa é a estratégia, né? Como que eu consigo criar uma infraestrutura que me permita mudar sempre? E aí, é a dinâmica. Mas, de fato, é muita gente no mercado tentando chegar por todos os ângulos. Algo que você cria, muitas pessoas também podem fazer, né? Então, como que você se mantém diferente também? O dinheiro é uma commodity, né? Tanto você não vai falar, aqui a taxa é 15, aqui a taxa é 10. Ah, não, mas eu amo o cara que tem a taxa 15. Você só vai no cara que tem uma taxa, às vezes, um pouco maior, porque a experiência que você tem lá é mais fácil, ou você precisa do dinheiro mais rápido. Então, sempre volta a solução como um todo, né? Então, acho que esse é o ponto-chave, né? Mas, de fato, é relativamente fácil entrar no mercado, mas não é fácil se manter. Realmente e crescer, né? Acho que o grande ponto, tanto do Inter quanto de mais 2 ou 3 players assim, que eu vejo, é que eles conseguiram aproveitar muito bem esse tiro inicial da conta digital, né? Faz diferença. Porque você chegar agora e abrir um negócio e conseguir 20 milhões de clientes, agora você não faz. Gasta-se muito mais dinheiro, né? E aí, muitas vezes, você não consegue gerar esse investimento que vale a pena para rentabilizar num curto espaço de tempo. Eu até tenho para quem não sabe, o Pete vai explicar para vocês o que é CAC. Custo de aquisição de cliente. Ah, não, em português eu não sei. Custo de aquisição de cliente. Exatamente, é isso. É custo de aquisição de cliente. E hoje tá muito caro. Só que a coisa de 2 ou 3 anos, eu me recordo das pessoas me falando, abre conta lá no Inter, abre conta não sei aonde, abre conta não sei aonde. Só que hoje, como quase todo mundo já tem uma conta digital, você já deu essa pancada inicial, agora eu acho que é caro, porque você tem que roubar de alguém, você tem que... Você tem que fazer hoje você só tem que fazer o cara engajar, porque 20 milhões de pessoas engajadas e o NPS alto também ajuda, porque o cara senta numa mesa de bar e fala, ô Pitão, por que você tá pagando taxa lá, seu velho trouxa? Não sei compra fundo imobiliário, qual corretor eu compro? Não, usa no próprio app do banco. Então é mais trabalhar a base, pelo que eu entendi aqui, e rentabilizar a base, porque 20 milhões de pessoas, nem você tem 20 milhões de seguidores, Charles? Não. Eu tenho 10% disso. Cara, que também tá bom. Eles têm 10% dos brasileiros, eu tenho 10% do que eles têm. E eu tenho 10% do que você tem. Eu tô bem lascado, cara. Tudo bem. É por isso que eu tomo uns Danone, cara. E depois você falou a palavra chorinho. Pra mim já... Quer fazer a última? Eu faço. Estamos chegando a 1 hora de podcast. Eu já fiz todas as que eu queria fazer, cara. Todas as que você... E ela escorregou de todas. Tentando pegar ela no contrapé e não conseguimos. Então, como tem muitos acionistas que nos assistem e a turma tá preocupada ainda com a questão do preço, a gente bate muito nisso, que você não deve comprar ação só pelo preço, tal, pelo valor da empresa. Como é que você enxerga esses próximos anos, assim, pro banco, pro mercado, pro Brasil, em geral? Você tá otimista, você tá realista, você tá pessimista? O que você enxerga? Abre o coração, né, pra turma que tá... Eu acho que a gente tem que separar um pouco o momento de mercado, o preço de ação, do momento de negócio, né? Eu acho que, assim, nós como executivos, conversa com o mercado o tempo inteiro. Se a gente ficar o tempo inteiro nessa conexão, a gente não faz a gestão, né? Então, acho que esse é o principal ponto. A gente não pode necessariamente conectar tudo sempre. Ficar os dissabores do mercado não dá, né? Exato. Então, acho que, assim, a gente tem que conseguir comunicar que tá tudo bem, né? Eu acho que esse é um processo, mas tem que ter um pouco de paciência. Muitas vezes a gente fica um pouco mais ansioso, querendo ver o efeito rápido, mas tem que ter um pouco mais de paciência, né? Então, acho que entregar resultado, mostrar consistência, isso que é chave para poder ver esse valor voltando com o tempo. Tem que ter paciência para cenário de mercado e a gente ter capacidade de ver a evolução, maturidade de clientes, gerar mais rentabilidade, e isso aí tudo vira esse ciclo
virtuoso, né? Não necessariamente é no melhor momento de mercado, mas se a gente olha para o que a gente tem hoje no Inter, as diferentes linhas de negócio, parte em crédito, né? Hoje cerca de 50%, 60% das receitas vem de crédito e 40% vem de serviços. Então, essa diversidade, né? Então, quando a gente pensa, tá num ciclo de juros mais alto, mais difícil, talvez, de crescer carteira de crédito, mas você tem essa base toda de serviços para ajudar a monetizar, né? Ou para rentabilizar. Enquanto juros baixos, taxa de, né? O volume de crescimento de crédito cresce muito. Beleza. Então, acho que isso aí tudo. Eu acho que é essa ponderação e realmente é por isso que a gente acaba ficando menos preocupado com o cenário quando a gente olha para o negócio, né? Então, assim, eu acho que é justamente isso que eu gosto de separar esses dois mundos, ter paciência, muita resiliência, ir conversando com o mercado, com o investidor de varejo, com o investidor institucional, para que a gente vá construindo aí esse Resumindo, o negócio vai muito bem, obrigado, é isso. Estamos Seria felizes. isso Acho que... E aí, Pitão? Eu acho que é isso, cara. É isso? A bolsa tá fechada agora, senão eu já ia abrir meu home broker É isso? aqui. Então, galera, acho que foi... E aí, como é que as pessoas falam com o Banco Inter? Boa. A parte... quero falar com a CFO. Que é um relatório, que é esses Com ela, relatórios não. que eu tenho aqui na mão. Uhum. Boa. Temos todas essas informações, principalmente, né, para mercado, no nosso site de RI, ri.bancointer.com.br. A gente também tem todo o acesso através do site do Banco Inter também, bancointer.com.br, e todas as redes sociais também, @Banco Inter. O cliente, até para falar, o acionista, cliente, todo mundo que tem dúvida, quer uma informação tipo essa que a gente falou, que o banco cresceu tanto, aquilo, ele pode entrar lá no site do RI e fuzilar de pergunta, né? Perguntas e também todo acesso a todos os materiais. Animal, fala suas redes sociais, vai que... Pra quem... É que ninguém me aguenta mais, mas pra quem quiser me procurar, Economista Sincero, no YouTube é o charles.vix com W no Instagram e no TikTok também agora, forte lá. Danadinho. Tem que acompanhar a juventude. Tem que dançar, cara, tem que dançar conforme a dança. Tô no TikTok. Excelente, cara, muito bom. E você, Pix? Eu não estou no TikTok. Ainda não? Ainda não, tô terminando meu curso de dança do ventre. Mas assim cara, você vai ter que entrar no TikTok, eu vou ter que é uma entrar. realidade. Eu vou entrar. E pra quem quiser te achar? Lucas Pitt no Instagram ou Pit Money no YouTube. Valeu, galera, até a próxima! Valeu!